Dri, como eu queria que as coisas acontecessem para mim. Nossa, como eu gostaria de parar de patinar e fazer as coisas darem certo na minha vida. Poxa, eu vejo todo mundo evoluindo e parece que eu tô sempre no mesmo lugar. Caramba, tudo que eu começo, eu acabo não terminando. Se esses são alguns dos seus pensamentos, se é isso que muitas vezes passa na sua cabeça, eu tenho certeza que esse nosso encontro de hoje vai fazer muita diferença para você. Hoje eu quero falar para você sobre alguns passos que a gente pode dar na direção da nossa realização, do nosso foco e da nossa determinação. Porque é o seguinte, a gente acha que ser determinado, ter foco, saber exatamente onde a gente deseja chegar e ser capaz de chegar aonde a gente define que a gente quer chegar é algo que acontece naturalmente. É como se algumas pessoas viessem para esse mundo com a capacidade de fazer acontecer, enquanto outras estão predestinadas a ficarem no mesmo lugar. Ou seja, viverem aquela vida morna. E eu quero começar esse nosso encontro de hoje dizendo para você que não é nada disso. Todos nós somos capazes, independentemente de onde a gente está saindo ou qual é a nossa realidade, de vivermos uma vida de abundância, de prosperidade, de realização, de felicidade. Hoje eu vou te lembrar de algumas coisas que são fundamentais para que você realmente possa, a partir desse momento, sentir que as coisas estão fluindo, que as coisas estão começando a se movimentar, que as coisas estão começando a se mexer, a melhorar e que finalmente você está vendo que existe esperança. Porque eu acho que é quase isso, sabe? Muitas vezes a gente está tão cansado de tentar e não chegar em lugar nenhum que a gente acredita que o sucesso não é pra gente, que a realização não é pra gente, que então a gente tem que trabalhar com o que a gente já trabalha, fazendo o que mais ou menos a gente faz, ao invés de viver de maneira plena, de maneira feliz. E o que eu posso realmente te garantir é que, como qualquer outra coisa na vida, uma vez que você começa a fazer consistentemente, uma vez que você sabe o que é preciso ser feito e você faz o que precisa ser feito, as coisas realmente mudam. E eu não falo isso assim de arquibancada, assistindo lá do alto. Não, eu falo isso de carteirinha. Sabe por quê? Eu trabalho com desenvolvimento humano, com coaching há 14 anos. Então, há 14 anos, eu ajudo as pessoas a se desenvolverem, eu ajudo as pessoas a buscarem e construírem a vida que elas sempre desejaram. Mas a primeira coisa que me motivou a buscar o coaching e o desenvolvimento pessoal foi a minha própria frustração. Olha, eu vou te confidenciar uma coisa que talvez você não saiba, mas durante muitos anos eu trabalhei em média de 15, 16 horas por dia. Eu acordava muito cedo, eu dormia muito tarde e no final das contas eu tinha sempre uma impressão de que os meus amigos que estavam fazendo muito menos que eu, eles progrediam muito mais. Em outras épocas eu me cansava daquele tanto de energia, aquele tanto de trabalho e eu simplesmente não conseguia levar para frente nada que eu começava. Eu tinha um projeto em mente, ele me parecia super atraente e eu dava 2, 3 passos naquele projeto e eu me cansava dele, sabe? E aí eu largava de mão e dizia, mais uma vez, é uma coisa que eu procurei, que parecia ser legal, mas eu acho que também não é para mim. Então, a vida da gente é feita de ciclos e cabe a cada um de nós entender, aceitar esses ciclos e negociar com eles. Você não é a única pessoa que acha, de repente, que está patinando e que não consegue sair do lugar. Existem inúmeras pessoas que já passaram por isso e conseguiram superar isso. Eu sou uma delas. Eu, que me comparava a todo mundo, que achava sempre que a vida era injusta, juro, teve uma época que eu comecei a achar que a vida era injusta, porque não era possível eu dar tanto duro, sabe? Eu dar o meu melhor, eu me esforçar tanto para não ver o resultado que eu achava que eu merecia. E foi através de muita pesquisa, de muito estudo, de muita prática, porque eu errei muito, mas eu também acertei muito, que eu consegui mudar a minha vida. Eu nunca fui
uma pessoa super disciplinada. Aliás, essa palavra, ela me dava até um certo medo, porque a disciplina me dava a impressão de algo engessado, de algo que não me dava liberdade. Liberdade, para mim, sempre foi uma coisa muito importante. Assim como a rotina. Nossa, eu tinha ojeriza a essa palavra. Rotina significava algo enfadonho, algo que não me acrescentava, algo que não fazia parte de mim, algo que me dava cansaço só de pensar. E quando a gente fala de determinação, de foco, de realização, a gente não necessariamente está falando de algo que seja engessado, algo que te prive da sua liberdade, ou algo que seja enfadonho e que te proponha, de repente, algo que é pesado demais. Hoje, a gente vai explorar alguns pontos importantes para que você saiba de uma vez por todas que é possível ter determinação, que é possível ter foco e que é possível você se sentir uma pessoa realizada. Basicamente, a primeira coisa que eu quero te dizer é que talvez você não acredite, mas todos os seres humanos nessa face da Terra são praticamente idênticos, todos os seres humanos. O que eu quero dizer com são praticamente idênticos? Como assim, Adriana? A gente olha para o lado, é todo mundo tão parecido? É todo mundo tão diferente? Não, a gente é diferente na capa, né? Isso que está por fora. Por dentro, na nossa fisiologia, na constituição do nosso DNA, a gente é muito parecido. E o que isso nos traz? Isso nos traz uma excelente notícia. Assim como a gente pode usar essa fisiologia para fazer algo muito, muito bom e a gente realmente chegar onde a gente deseja, a gente também pode estar usando essa fisiologia de uma maneira muito equivocada, que é o que provavelmente está acontecendo com você. Então, a boa notícia é que basta que você entenda como fazer essa mudança para que as coisas comecem a acontecer. Tudo que você precisa para fazer a sua vida dar certo tá aí, ó, dentro de você. E quando eu digo tudo, todos os recursos, todas as ideias, todos os pensamentos estão aí dentro de você. Você é uma máquina de produzir. Você é uma máquina de fazer acontecer. Só que muitas vezes a gente está produzindo resultados que estão aquém daquilo que a gente deseja. Muitas vezes o que a gente está produzindo é lixo. Infelizmente, é lixo. A gente pensa coisa ruim, a gente sente coisa ruim, a gente não faz o que tem que ser feito para chegar aos nossos objetivos. Então a gente está produzindo, tá, mas a gente muitas vezes está produzindo preguiça, ou a gente está produzindo desorganização, ou a gente está produzindo pensamentos e nutrindo crenças limitantes que não ajudam. Agora, imagina se você pudesse usar essa sua máquina de fazer acontecer, essa máquina de realização trabalhar a seu favor. O quanto as coisas não seriam diferentes. O quanto a sua realidade não seria outra. Basicamente, entendendo esses passos, você vai conseguir fazer o que tem que ser feito. Porque eu entendo, muitas vezes você tem uma boa intenção, você gostaria de ser diferente, mas parece que uma força maior do que a gente toma conta do nosso ser e faz com que a gente fique travado, né? Ou que a gente tenha preguiça demais para dar o próximo passo. E aí parece que fica mais fácil e faz até mais sentido ficar onde a gente está. Se você deseja uma vida diferente, se você deseja viver melhor, se você deseja ter mais prosperidade para fazer acontecer, para dar conforto para sua família, para de repente fazer a viagem dos seus sonhos, para quem sabe ter um carro bacana, eu tenho certeza que se você organizar os recursos que estão aí dentro, isso vai ser possível. Aliás, tudo é possível nessa vida. Impossível é só um termo que a gente usa quando a gente não está afim de se comprometer com alguma coisa. Todo o resto é possível. Aquilo que você deseja é possível. É uma questão, lembra, de fazer a sua máquina trabalhar para produzir um resultado que te aproxime disso. Sempre que a gente pensa em uma vida diferente, uma vida melhor, a gente tem que avaliar o quanto a gente está merecendo isso.
Então, essa é a primeira coisa que eu quero trazer para você. Pessoas que têm uma vida plena, uma vida abundante, elas merecem essa vida. Ninguém tem o resultado que tem à toa. Eu sei que isso pode doer, porque provavelmente, se você está se sentindo machucado, se você está se sentindo para baixo, se você está sentindo que as pessoas não te valorizam, você quando ouve isso de mim, poxa, Adri, como assim? Cada um tem a vida que merece. Eu faço tanto, eu me esforço tanto. Entenda, a gente muitas vezes tem boa intenção, mas a gente não consegue que essa boa intenção trabalhe a nosso favor. Então, a gente não se gerencia o suficiente para ver realmente esse resultado consistente. Então, essa sensação e essa certeza, essa consciência de que nós temos a vida que merecemos é o primeiro passo para a sua liberdade. Pode não ser fácil. Aliás, pode ser muito difícil. Eu levei alguns anos para conseguir entender isso. Eu me recusava a enxergar que a minha vida não estava boa e eu merecia aquela vida que não estava boa. Eu preferia me revoltar, eu preferia ter ataques muitas vezes de raiva, porque eu não entendia o que eu tinha que fazer. Na minha cabeça, tudo que eu podia, eu fazia. Exceto, obviamente, o cansaço, muitas vezes, a preguiça, ou essa mania de deixar para depois o que eu podia fazer agora. Mas eu era uma pessoa bem intencionada, eu era uma pessoa boa, eu era uma pessoa que gostava das pessoas, que ajudava as pessoas. Então, por que a vida não contribuía comigo? Então, se a primeira coisa que a gente precisa saber é que nós temos a vida que merecemos, a segunda coisa é que nós somos os únicos, as únicas pessoas, os únicos seres capazes de mudarmos as nossas próprias vidas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você é responsável por aquilo que você planta e aquilo que você rega para colher. Isso diz respeito aos seus resultados, isso diz respeito à paz no seu coração, isso diz respeito aos seus relacionamentos. Então, se o seu problema, a sua dor hoje é a falta de realização, é esse desânimo, é a falta de foco, é essa sensação de que você patina, não consegue sair do lugar, é imprescindível que você se dê conta de que está nas suas mãos. E quando a gente percebe que está nas nossas mãos, a gente traz um conceito que a gente chama de autorresponsabilidade. É uma palavra também não muito agradável, não muito bonita, até um pouco difícil de falar autorresponsabilidade, mas ela é a chave da nossa liberdade, a chave do nosso bem-estar, porque é ela que faz com que a gente acorde para o que é possível e o que pode ser diferente na nossa vida. Autorresponsabilidade é a consciência ou é a crença de que ninguém além de nós pode mudar a nossa realidade. Autorresponsabilidade é você se tornar o protagonista da sua vida. Aquela pessoa que produz os próprios resultados. Autorresponsabilidade está relacionada a você entender que quando você muda, o mundo à sua volta muda. E você pode dizer, não, Dri, que isso? Não, eu muitas vezes mudei e as coisas à minha volta não mudaram. É porque provavelmente você quis que as coisas mudassem no seu ritmo. Você provavelmente quis que o universo te desse respostas antes do que era possível ele te dar. O universo, ele trabalha em um ritmo muito próprio. E não cabe a cada um de nós ter controle sobre isso. São muitos processos. É muita coisa que encadeada e uma influencia na outra. Nós podemos controlar muito poucas coisas na nossa vida. Mas algumas a gente pode controlar. Como, por exemplo, os nossos pensamentos, as nossas emoções e aquilo que a gente faz. Está sob nosso controle, sim, os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas ações. E é por isso que a gente costuma dizer
que nós somos aquilo que nós pensamos, sentimos e fazemos. Talvez eu não possa gerenciar o que a outra pessoa faz. Talvez não seja da minha responsabilidade que o outro diga, se empenhe, mas cabe a mim. Está sob minha responsabilidade, meu controle, aquilo que eu faço. E quando eu me dou conta de que eu sou a fonte desse resultado, naturalmente eu percebo que, em sendo diferente, eu provoco reações diferentes nas pessoas. Quando eu mudo, as pessoas à minha volta também começam a mudar, porque todos nós somos exemplos uns para os outros. Então, se você está, nesse momento, precisando se sentir mais realizado, se você está precisando se sentir mais forte, se você precisa ter mais foco, se você precisa ter mais determinação, isso que eu vou te falar a partir desse momento vai fazer muita diferença de maneira prática, de maneira objetiva. E eu realmente espero que você esteja tomando as suas notas daí, para que depois isso se torne o seu exercício diário. Bom, uma coisa que a gente não pode deixar de falar é o quanto nós somos moldados pelos nossos hábitos. O que é um hábito? Hábito é uma atitude que você tem, é uma ação que você gera, que quando repetida, ela se torna algo padrão. Então, normalmente, os nossos comportamentos são um padrão estabelecido a partir de uma ação. Você faz uma vez, de repente aquilo não te parece muito natural. Você faz uma segunda, uma terceira, uma quarta vez, aquilo vai ficando cada vez mais natural e então você incorpora um hábito. Então, nós somos seres de hábitos. Alguns hábitos fazem muito bem e eles ajudam a gente. Só que, infelizmente, alguns hábitos nos fazem muito mal. E se a gente continua repetindo esses hábitos, a gente está sempre se afastando da vida que a gente deseja, do resultado que a gente quer. Então, o primeiro exercício que você deve fazer é ter consciência e listar hábitos que são positivos e hábitos que são negativos. E por que a gente deve fazer isso? Quando a gente gera consciência para os hábitos positivos, a gente acaba percebendo que eles se tornam mais valiosos. É como se a gente pudesse ressaltar o quanto eles são importantes, o quanto eles são poderosos. Então, é como se você parasse para notar aquilo que realmente te faz bem. Então, fazendo essa lista dos hábitos positivos, você pode gerar valor para esses hábitos, você pode gerar consciência para esses hábitos e, naturalmente, você pode fortalecer esses hábitos. E quanto aos hábitos negativos? Uma vez que você tenha consciência dos seus hábitos negativos, aqueles hábitos que te afastam dos seus objetivos, que te afastam da vida que você tanto deseja, você vai então perceber as suas perdas. Esse é um ponto fundamental. Quando a gente se dá conta de que nós temos hábitos que são negativos, que nos atrapalham, e a gente começa a perceber o quanto a gente tem perdido por ter esses hábitos, o processo, que pode ser consciente ou inconsciente, ele naturalmente é de expulsar esses hábitos da nossa vida. É como se a gente pudesse atrofiar esses hábitos, tornar cada um deles mais fraco, menos presente na nossa vida. Para pensar comigo. Quantas coisas que não te ajudam você faz sem perceber o mal que isso está te trazendo? Você faz por fazer. Você repete sem, de repente, estar percebendo, sem se dar conta do quanto a sua vida podia ser melhor se esse hábito não existisse. Então, muitas vezes, o que a gente faz porque a gente não pensou. A gente faz porque a gente não parou para realmente se dar conta do quanto isso não está ajudando. Então, esse primeiro exercício de separar os seus hábitos positivos e os seus hábitos negativos vai te ajudar a perceber aonde deve estar o seu foco. O que você deve realmente
trazer para sua consciência a cada dia o que você realmente deve fazer mais e mais, com mais afinco, e o que você deve agora começar a evitar. Quais são os hábitos que você deve atrofiar? Quais são os hábitos que não têm te ajudado em nada? Toda vez que você lembrar de um hábito negativo, você vai se lembrar das suas perdas. Você vai se lembrar das consequências negativas em ter esse hábito. E quanto mais consequências negativas você lembrar, quanto mais desdobramentos negativos você tiver, mais fácil será você não continuar repetindo isso. Lembra, muitas vezes, aquilo que a gente faz porque a gente não se deu conta do quanto aquilo estava atrapalhando. Então, essa primeira parte agora consolidada, vamos agora ao próximo passo. Se eu sei que eu sou uma pessoa de hábitos, eu preciso entender que existem 3 hábitos fundamentais. O meu hábito mental, ou seja, aquele comportamento, aqueles pensamentos recorrentes que todos os dias eu tenho. Os meus hábitos emocionais, ou seja, aquelas emoções que eu todos os dias sinto. Nós, como seres de hábitos, a gente não se dá conta disso. Mas existem aquelas emoções que estão mais presentes na nossa vida. E são essas emoções que estão presentes na nossa vida que definem o nosso hábito emocional. E como a gente já falou, existem os hábitos comportamentais, aqueles produzidos através do que a gente faz, através das nossas ações. Esses 3 níveis, esses 3 tipos de hábitos são a ponte para uma vida mais saudável, para uma vida mais feliz, para uma vida de mais realização. Quando você muda esses 3 hábitos, quando você melhora esses 3 hábitos, tudo passa a ser possível. Agora como, Adriana? Na boa. Você chega aqui, você me joga tudo isso. Como é que agora eu negocio com tanto hábito, já que eu acho que eu estou tão escangalhada? Que tem um pouco disso, né? A gente acha que a gente está com defeito, a gente acha que a gente está poluído, a gente acha que não tem jeito não, porque não tem mais conserto. Porque é tanta coisa para melhorar que é melhor deixar do jeito que está. Será que eu tenho jeito? Tem jeito. E você tem jeito rápido. Sabe por quê? A gente costuma falar de ciclos de hábitos. Você sabia que para você estabelecer um novo hábito, você tem, em média, que repetir alguma coisa por 9 vezes? É claro que esse ciclo ele pode se estender, pode ir até 21, né, até 21 vezes, mas, em média, se você fizer algo 9 vezes, isso já tem uma tendência grande a se tornar um hábito na sua vida. E eu te pergunto, e se a partir de agora você começasse a ter novos hábitos mentais, novos hábitos emocionais e novas ações, o quanto a sua vida poderia estar diferente em poucos dias? De repente, em 15 dias, em 20 dias, em um mês. Você que, de repente, está aí lamentando há tanto tempo não sair do lugar. Porque eu sei, eu entendo que muitas vezes a vida vai passando e aí você vê as semanas passarem, os meses passarem, os anos passarem e, cara, você olha para o lado e fala, meu Deus, tá tão parecido. Há 10 anos, putz, eu falava das mesmas coisas, eu reclamava das mesmas coisas, eu tinha as mesmas questões, as mesmas pendências. Será, meu Deus, que isso nunca vai evoluir? Então, se por um lado a gente tem uma tendência a continuar fazendo o que a gente sempre fez e parece que nunca muda, por outro, a nossa fisiologia, o nosso corpo está preparado para aprender rápido. Ou seja, você pode ensinar novos hábitos, isso é libertador. O dia que eu entendi isso, eu fiz uma reviravolta, eu fiz uma revolução na minha vida. Eu não tinha que mais achar que a mudança era amorosa, que para mudar era necessário que eu ficasse anos fazendo uma coisa que era pesada. Não, pode ser leve. Você precisa se dedicar, obviamente, mas pode ser leve, pode ser agradável. Você precisa ter consciência e você precisa se propor realmente esse exercício que eu vou passar para você. Mas, de antemão, é você entender que não só é possível, mas é mais fácil e mais rápido do que você imagina. E uma vez que você entenda isso, é uma questão de você repetir. Então, vamos lá. Primeira coisa,
Os nossos hábitos mentais. Os nossos hábitos mentais, eles são hábitos, eles são comportamentos que a gente tem por conta daquilo que a gente acostumou pensar, por conta daquilo que a gente acostumou ver. Uma pessoa que é focada só em enxergar problema, tem um hábito mental estabelecido para enxergar problema. Por outro lado, a pessoa que tem um hábito mental para enxergar solução, ela vai naturalmente enxergar a solução. E qual é a diferença de você enxergar problema ou solução? No primeiro caso, que a pessoa que está sempre enxergando o problema, ela está sempre enxergando a situação difícil. E ela não enxerga nada mais além disso. Ela só percebe que o mundo está piorando, que a situação está difícil e que as pessoas estão de mãos atadas. E isso não é suficiente para tirar ela do sofrimento, da agonia, dessa sensação ruim de impotência. Mas, por outro lado, a pessoa que está focada em solução, será que ela deixa de ver o problema? Será que ela descola da realidade? Não, ela não descola da realidade. Ela enxerga a realidade, mas ela vê além dos fatos. Ela vê além do problema. Ela sabe que a situação difícil existe. Ela sabe que existe o problema, mas ela não se sente rendida, refém desse problema. Então, ela vai sempre em busca de solução. Ou seja, é um fato, existe o problema. Mas ela percebe sempre que existe um próximo passo, que é o de buscar a solução. É como se, focando o problema, você enxergasse aqui. E enxergando a solução, você enxergasse aqui, enxergasse além. Por quê? Necessariamente você precisa ver o que existe, o que acontece, mas você precisa reunir os seus recursos. Você precisa usar da sua criatividade para perceber quantas maneiras existem para ultrapassar essa dificuldade. Ou seja, você tem a chance de permanecer onde você está, vivendo com as dificuldades que você tem, ou você pode começar a focar na solução, pensando quantas formas existem de eu sair disso. Quantas formas existem de eu viver algo melhor? Como é que eu faço para resolver? Gente, problema existe para a gente resolver. Problema não existe para parar a gente, não. Aliás, sinceramente, eu acho que a gente tinha que agradecer os nossos problemas. Porque sem eles, a gente não se fortaleceria. Cada problema que a gente enfrenta mostra o quanto a gente precisa se fortalecer, o quanto a gente precisa realmente reunir os nossos recursos para superar isso. A cada problema, a gente se fortalece, a gente se melhora e a gente sai diferente. A pessoa que não tem problema, que vive numa redoma, que vive protegida, é uma pessoa extremamente vulnerável. Qualquer coisa que acontece com ela, ela adoece. Qualquer dificuldade que ela passa, ela se acha rendida. Ela acha que não vai ter jeito. Então, são os problemas que trazem pra gente, que dão pra gente essa possibilidade de fazer o nosso poder pessoal vir à tona. Porque quando você precisa ultrapassar um problema, você entra em contato com o seu poder pessoal. Então, vamos lá. O primeiro hábito que a gente tem que mudar, se a gente quer realização, se a gente quer foco, se a gente quer determinação, é o nosso hábito mental. O nosso hábito mental é o que existe repetidamente de pensamentos e crenças. Então, você primeiramente tem que aprender a focar em solução e depois você precisa fazer uma faxina na sua cabeça. A pessoa que está constantemente ligada em desgraça, a pessoa que está constantemente identificando o que de ruim está acontecendo em volta, não é uma pessoa que desenvolve hábitos mentais saudáveis. Por outro lado, se você começa a treinar, porque hábito é treino, é repetição. Se você nesse momento para e começa a se dar conta o que tem de bom à sua volta. Quantos motivos você tem para se sentir bem? Quanto de gratidão você pode despertar por aquilo que você já é, por aquilo que você já vive? Pode parecer bobagem. E quando a gente está agoniado, quando a gente está onde a gente não gostaria de estar, a gente tem uma tendência horrível a querer ultrapassar a etapa. A gente quer pular a etapa, a gente quer ir logo para o capítulo final, porque a gente quer saber o que a gente faz para se livrar da dor.
Mas eu te garanto que esse processo é um processo que você não deve pular etapas. E essa é a primeira etapa. Se você quer se sentir mais forte, se você quer saber que você pode mais, que você pode ter mais foco, que você pode ter mais determinação, a primeira coisa é mudar os seus hábitos mentais. Então eu quero que você faça, para mim, duas listas bem importantes. A primeira lista é relatando coisas boas que aconteceram no seu dia e na sua semana. Essas coisas boas, elas podem dizer respeito, elas podem estar ligadas a você ou às pessoas com as quais você convive ou até com a realidade do nosso país. Quando você faz essa lista de coisas boas que aconteceram, você começa a realmente criar um foco nisso. Você começa a fazer essa faxina. E quando a gente percebe que coisas boas acontecem à nossa volta, é como se a gente mandasse uma mensagem para o nosso cérebro dizendo, ó, tem possibilidade, é possível, existe esperança, vamos para o próximo estágio. Sem esse mindset, essa mentalidade limpa, positiva, você só vai sentir desânimo, você só vai sentir frustração e você não vai sair do lugar. Então, o seu destino tem origem, na sua cabeça. Não é fácil, eu sei. Não é fácil você pensar em coisa boa, manter o seu canal focado, a sua mente focada no que dá certo, mas é desafiador e possível, ok? Eu sei, não é fácil, mas é desafiador, é possível, ok? Então você vai fazer uma lista das coisas boas que estão acontecendo com você, com as pessoas à sua volta, com o nosso país, com o Brasil, com o mundo. Agora vamos para a segunda lista. A segunda lista é uma lista da gratidão. Eu falo muito de gratidão e as pessoas não entendem que isso não tem nada a ver com o espiritual, não tem nada a ver com o holístico, tem sim a ver com o que é muito pragmático, eu já vou te explicar. Essa segunda lista você vai fazer sobre fatos, coisas pelas quais você se sente grato, pelas quais você se sente grata. Ou seja, pelo que você sente gratidão hoje. Alguns alunos meus, ao longo desses anos todos, quando eu pedi para fazer esse exercício, me disseram quase que instantaneamente, Dri, eu não tenho muita coisa pela qual me sentir grato. Eu não tenho muita coisa ou muitos fatos positivos para eu sentir essa gratidão toda. Você não precisa sentir essa gratidão toda. Você precisa sentir qualquer nível de gratidão. Porque a gratidão, como qualquer hábito, é algo que você treina. Ok? Então, a gratidão é um dos hábitos mais saudáveis que existem. Então, você vai fazer uma lista, e eu espero que a sua lista tenha pelo menos aí 50 itens. Você vai fazer uma lista me relatando pelo que você sente gratidão hoje. Começa pela sua saúde. Começa pelo fato de você poder levantar da cama. Começa pelo fato de você perceber que os seus familiares estão bem, estão vivos. Olha para o sol. Ele brilha para você e ele aquece o seu corpo, ele aquece seu coração, ele te traz energia. Olha para a noite. Uma noite gostosa de sono que revigora, que restaura. Pelo que você sente gratidão? São coisas simples. Eu, por exemplo, sinto gratidão por poder tomar um banho gostoso, um banho demorado, mesmo sabendo que não é uma coisa muito ecológica, mas um banho que me relaxa, um banho que me conecta, muitas vezes, com o meu poder criativo. Durante o banho eu tenho muitas ideias. Então, eu me sinto grata por isso, por ter uma hora que é só minha, uma hora que é quase de prece, de oração. E você? Quantas coisas você tem para agradecer? Agora, deixa eu te explicar por que fazer essa lista é tão importante. Obrigatoriamente, quando você se coloca numa posição de gratidão, que você sabe que você desperta a graça, o poder de reconhecer algo bom, necessariamente você se coloca em uma posição de abundância. Olha que incrível. Para você poder agradecer por alguma coisa, porque você tem aquilo. Pode ser intangível, pode ser não mensurável, como, por exemplo, a nossa saúde, como, por exemplo, o nosso bem-estar. Mas mesmo não sendo mensurável, mesmo não sendo algo
tangível, você percebe. E se você tem, você é alguém que possui recursos. E alguém que possui recursos é alguém abundante, é alguém próspero. E é isso, é daí que vem o termo prosperidade. É alguém que tem resultados positivos, alguém que tem resultados prósperos. Quando eu me dou conta de que eu sou muito mais próspera do que eu estava acostumada a me enxergar, é como se eu alimentasse uma roda que começa a girar. E naturalmente eu começo a perceber que ao invés de falta, eu tenho algo em abundância. Que ao invés de viver só na escassez, eu sim tenho muitos recursos que eu posso trocar com o universo. Porque, ok, talvez você não tenha todo o dinheiro que você gostaria, ou talvez você não tenha alcançado o limite na sua carreira que você gostaria, mas você com certeza já conseguiu muitas coisas que outras pessoas ainda não conseguiram. E o universo faz essa troca. Porque quando você compartilha, você ensina e você mobiliza as pessoas, inspira as pessoas, naturalmente você também se mobiliza e se inspira para conseguir aquilo que você está buscando. Então, a mente próspera, a mente abundante, está intimamente ligada a essa mente grata. A mente que é encharcada de gratidão. Isso, como eu acabei de dizer, não tem nada de holístico, não tem nada de espiritual, de religioso, tem a ver com física, tem a ver com química. O seu cérebro vai estar mais preparado para enxergar possibilidades se você botar uma dose de gratidão diária nele. Então, a partir daí, para você ter esses hábitos mentais consolidados, você vai passar a fazer um exercício que é simples. Todos os dias, você vai passar a perceber 3 coisas que deram certo no seu dia. Esse é o hábito mental que você vai começar a desenvolver. 3 coisas que deram certo no seu dia. Podem ser coisas muito triviais, podem ser coisas fantásticas, não importa o tamanho. Para o seu cérebro, o que importa é a sua capacidade de detectar aquilo que está funcionando. Porque assim, o seu cérebro percebe que vale a pena dar o próximo passo. Vale a pena continuar confiando, vale a pena ter energia para se movimentar. Legal? Bom, segundo nível de hábitos. O segundo nível de hábitos são, como eu já disse, os nossos hábitos emocionais. Quais são as emoções que você constantemente tem? Não é fácil a gente se fazer essa pergunta assim de supetão. Não é fácil, aliás, não é fácil fazer não é fácil responder, porque provavelmente você está aí pensando, eu todos os dias sinto uma certa alegria quando eu encontro tal pessoa. Então, como se você estivesse filmando o seu dia agora, faz uma retrospectiva do seu dia normal, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. Quando você acorda, normalmente a sua emoção qual é? Na sua ida para o trabalho, normalmente a sua emoção qual é? Eu não estou aqui falando de emoções de pico, intensas, júbilo, ou frenesi. Não, nada disso. Emoções que podem ser médias, emoções de média intensidade, mas que caracterizam esse seu comportamento, ok? Não é para você achar que tem que soltar fogos numa hora do dia e outra hora tá dentro do buraco, não. Mas é importante que a gente tenha consciência do tipo de emoção que a gente tem ao longo do nosso dia. Então faz esse exercício. Ao longo do seu dia, da sua manhã, da sua tarde, da sua noite, como é que você começa e como é que você termina o seu dia? Quais são as emoções que você nutre? Ou quais são as emoções que você está acostumada a sentir? Nesse momento, é importante que você se dê conta que não importa o quanto você já ache que as suas emoções são positivas, elas podem melhorar. Elas podem ser melhor ainda, elas podem contribuir mais com você. E por que isso? É muito simples. Quando você se sente bem, quando você está com ânimo, quando você está com energia, não é preciso muita coisa para você ter motivação para pegar o telefone, para tomar providência, para entrar em ação, para fazer o que tem que ser feito. Então, quando a gente se sente bem, a gente tem muito mais propensão a entrar em ação. Mas e quando a gente se sente mal? Quando a gente tem emoções como frustração, como tristeza, como raiva, né?
Então, a gente tem uma tendência, quando o nosso padrão é esse, a ficar no lugar que a gente está. Ou até, quem sabe, retroceder. Muitas pessoas que acabam se viciando nesses comportamentos emocionais negativos retrocedem na sua trajetória. Elas já conseguiram um resultado que hoje não conseguem mais, simplesmente porque o emocional está abalado. Você já percebeu que, por exemplo, algumas pessoas que passam por perdas significativas ou que passam por mudanças drásticas na sua vida, para bem ou para mal, acabam tendo que se readaptar muito rápido e muitas vezes o emocional ele não acompanha? Então, esse emocional que não acompanha acaba ficando desestabilizado. E aí a gente dá muitas vezes espaço para as emoções negativas. Então, agora que você tem consciência disso, é hora de você entender quais são as emoções que te acompanham no seu dia a dia e não se assuste se, sendo 100% honesto, você chegar à conclusão de que você achava que você sentia mais emoções positivas do que você realmente sente. Porque é isso que normalmente acontece. A gente acha que a gente tem sentimentos positivos quando o nosso padrão, aquelas emoções que são perenes, que duram mais, elas não são tão positivas assim. Então é hora de você se perguntar: quais emoções eu gostaria de sentir a partir de agora? E além disso, quais emoções me ajudariam a fazer o que eu tenho que fazer? Se é entrar em ação, se é buscar os seus objetivos, se é realmente fazer a mudança que você deseja, quais são as emoções que você precisa? Então, quais emoções você deseja sentir? Que emoções gostosas você gostaria de trazer para a sua vida? E que emoções são úteis? Que emoções positivas vão te ajudar a dar os próximos passos? Aí você vai pensar o seguinte: ok, eu já sei que, por exemplo, eu tenho uma emoção que, para mim, ela é fundamental na minha vida, que é a diversão. Eu preciso ter a emoção da diversão. Não sei se é bem a emoção, mas eu preciso ter esse sentimento de que é divertido, de que é leve, de que eu posso brincar com aquilo. E eu trabalho com temas que são relevantes, são sérios. Mas o que eu fiz? Eu entendi que para eu continuar produzindo, funcionando e gostando, curtindo o que eu faço, eu precisava dessa diversão no meu dia a dia. Então, pouquinho por pouquinho, eu fui conseguindo criar uma rotina onde eu me permito, em alguns momentos do dia, ter realmente o meu espaço de relaxamento, o meu espaço de piada, o momento em que eu ligo para as minhas amigas, que eu falo de coisas, de amenidades, porque eu sei que se eu tiver isso, eu vou continuar produzindo mais. Quando eu estou bem, quando eu tenho contato com a diversão, parece que eu volto com o meu tanque cheio. Eu estou cheia de combustível. Então, eu quero que você se faça essa pergunta. Quais são as emoções que você deseja sentir mais e quais são as emoções que vão ser úteis para você nessa sua jornada? Quais emoções serão úteis na sua busca pelos seus objetivos? Agora eu quero que você pense comigo, quantas formas existem de você ativar essa emoção? Eu acabei de dar um exemplo meu. O que eu faço para me divertir? Se você quer se sentir feliz, eu vou te dar algumas dicas. Por exemplo, música é uma coisa que muda o nosso estado emocional, não é? Você bota aquela música animada, aquela música que mexe com você, é impossível você continuar se sentindo mal. Agora bota a música de fossa, aquela pam, tan, tan, tan. Nossa, você entra no carro já querendo chorar, não é? Então as músicas, elas podem alterar o nosso estado emocional para bem ou para mal. Então, se você quer ficar mais feliz, de repente a música é uma coisa bacana de você usar. De repente, a gente tem uma série de vídeos no YouTube que falam de motivação, que falam de energia, grandes nomes do desenvolvimento pessoal que distribuem tanto conteúdo gratuito. No meu canal mesmo tem tanta coisa bacana, né, que eu coloco como dicas simples para a gente manter nossa energia diária. Que outras formas existem? A convivência com pessoas positivas, a convivência com pessoas que te dão força, que estão com você, que torcem pelo seu sucesso.
Então, pensando quais são as emoções que você precisa ter e quais as formas que existem de eu engatilhar essas emoções, de eu nutrir essas emoções, eu vou saber o que fazer para que essas emoções estejam mais presentes. Um coração tranquilo, um coração feliz, um coração sereno é terreno fértil para resultado. Por outro lado, um coração que está em dor, um coração machucado, um coração frustrado, é um coração que dificilmente vai fazer brotar uma semente positiva. Então, a partir de agora, você vai saber que se você está mal, existem formas de você se sentir bem. O que você pode fazer? Ligar para alguém, ouvir uma música legal? Dri, mas isso passa. Claro que passa, mas é assim mesmo. Motivação é que nem banho, a gente tem que tomar todos os dias. Você não toma um banho na segunda e vai tomar banho só na próxima segunda-feira. Assim é com as suas emoções. Ah, de que adianta eu fazer isso aqui? Isso aqui é ilusão. Hoje eu vou me sentir bem, mas amanhã eu tô me sentindo mal de novo. Legal! Amanhã, quando você estiver se sentindo mal de novo, faz de novo aquilo que te faz bem. E assim você vai começar a perceber como é fácil desenvolver hábitos emocionais saudáveis. Legal? E por último, eu vou falar dos nossos hábitos comportamentais, das nossas ações. E eu quero, para embasar esses hábitos comportamentais, te dar 4 dicas fundamentais. 4 passos para você realmente conseguir desenvolver novos hábitos comportamentais. Espero que você esteja com toda a sua atenção para entender isso, porque é um 1, 2, 3, 4 simples que realmente vai te ajudar. A primeira coisa, o primeiro passo para você desenvolver um hábito diferente, um hábito positivo e ter mais realização, mais foco, mais determinação, é você decidir o que você quer na sua vida. Eu não estou falando de grandes metas, eu não estou falando de grandes objetivos, eu estou falando de você ser capaz de decidir o que você quer. Pode ser para essa semana. Pode ser algo simples aos olhos dos outros, mas que para você é importante. Então, passo número 1, decida o que você quer. Se o que para você agora está pegando é algo da saúde, decida qual parte da sua saúde você quer melhorar. Se o que está pegando, por exemplo, é o seu relacionamento, é o seu trabalho, legal, pensa aí, de maneira bem específica, o que você quer. Quanto mais específico for esse resultado que você deseja, melhor. Então, primeira coisa, se você não tiver motivo para fazer a mudança, para ter determinação, para ter foco, você vai ficar no mesmo lugar. Então, o segredo número 1 é você determinar exatamente o que você quer. Se você é dos meus, eu tenho muito medo de falar de objetivos de 5 anos, de 10 anos. Eu nem sei onde é que eu vou estar daqui a 5 anos, gente. Não sei onde é que eu vou estar no que vem. Né? Imagina falar de objetivos para 10 anos. Mas eu consigo aceitar objetivos de 1 mês, 2 meses, 6 meses. Então, segredo número 1. Decida exatamente o que você quer. Segredo número 2. Defina, logo após enxergar o que você realmente quer, uma data limite, um prazo para realizar isso que você deseja. Sabe por quê? Quando a gente fala de querer, a gente joga para o universo o nosso desejo, a nossa intenção. Se a gente não coloca prazo para acontecer, isso traz até frustração. Pô, eu quero isso há tanto tempo. Não, você não quer. Você pensou nisso, você indagou isso, você não quer. Quando a gente quer e a gente decide, o nosso desejo, ele passa a ter data marcada. Esse é um segredo que eu acho que é fundamental. É simples, mas é fundamental. Então, número 1 é decidir exatamente o que você quer. Se você não consegue enxergar para daqui a 1 ano, fala para coloca aí, escreve aí para daqui a 1 semana, daqui a 1 mês. Não importa. E essa é a prova que você vai ter da sua capacidade de mobilizar os seus recursos. Passo número 2. Definindo exatamente o que você quer, defina um prazo, uma data. E data é assim, ó, 1º de janeiro do ano tal. Ou 10 de julho de 2018, 2020. Não é solto no ar, ok? Não é uma coisa que você simplesmente fala e diz assim, na próxima segunda-feira. Ou quem sabe amanhã. Não, próxima segunda-feira é tempo demais para muita coisa acontecer e, de repente, isso não ser mais prioridade para você. Prazo é prazo. Tem dia, mês e ano para acontecer. Legal?
Lembra, pode ser simples. Passo número 3. Esse passo número 3 é o que a gente vai chamar da ponte. A ponte construída entre esse seu desejo e a realização em si. O passo número 3 é você entrar em ação todos os dias. Todos os dias. E por isso que eu digo para você que é mais fácil quando a gente começa enxergando objetivos ou metas de curto prazo. Quando você enxerga coisa muito longe, você fala, meu Deus, tem que todo dia entrar em ação, meu Deus, até quando? 10 anos entrando em ação? Algumas pessoas que estão mais treinadas conseguem fazer isso. Você que está começando comigo agora e se desafiando, a gente vai começar básico, bem simples. Então, você vai estabelecer que todos os dias você vai contribuir, você vai regar esse seu projeto, essa plantinha que está aí nascendo. Como é que a gente faz isso? Você vai definir quais são as ações que você deve buscar concluir todos os dias. Você vai perceber que alguns dias você vai ter uma animação lá no topo. E esse dia você aproveita, você faz além da conta, você faz mais do que você tinha se proposto fazer. Só que existem os outros dias. Aqueles dias em que você tem uma tendência a se boicotar. Você tem uma tendência a permanecer onde você estava. Nesse dia, você vai usar o que eu chamo de MME. Mínimo do mínimo de entrega. O que é isso? Isso é Salvador. No Eucrates eu falo muito disso. MME é o mínimo que você faz para te dar a prova de que mesmo com desânimo, você cumpriu com o combinado. Ou seja, claro que alguns dias você tem uma vontade, uma força para plantar muitas sementes. Tem dia que você só planta uminha. E o MME é isso, é aquela uma sementinha que você planta ou que você rega, mas que te dá a certeza de continuar no caminho, ok? Não precisa ser perfeito, você não precisa conseguir o máximo de performance todos os dias, mas você precisa continuar na direção certa. Mais valem pequenos passos dados na direção certa do que aquele sprint que a gente dá, aquela corrida de 200 metros, depois você cansa, morre, tá com os bofos para fora e para tudo. Não continua com o seu projeto. Então, o terceiro passo é você persistir e entrar em ação, fazer o que tem que ser feito todos os dias. Levando em consideração que tem dia que você vai fazer muito, tem dia que você vai fazer o mínimo e tá tudo bem. Esse é o terceiro segredo. Entrar em ação, entendendo que tá tudo bem fazer muito, se você tiver com muita animação, e tá tudo bem se você fizer pouco, se você não sair da direção. Legal? E o segredo número 4? O segredo número 4 é você não desistir. É você persistir até chegar lá. É engraçado que a gente é muito cruel com a gente. A gente tem uma tendência a se julgar de uma maneira realmente muito cruel. Ou seja, a gente acaba dizendo que a gente fracassou só porque a gente achou que tinha que ter acontecido antes do previsto. Ou que tinha que ter sido mais rápido do que a gente estava, prevendo que ia acontecer. E, sinceramente, eu acredito muito que aquilo que não aconteceu ainda é porque a gente precisa aprender, é porque a gente precisa ainda desenvolver algumas habilidades que não estão maduras. Tudo tem o seu tempo de acontecer. Eu sei da sua ansiedade, eu sei o quanto você quer que as coisas aconteçam, mas calma, porque você fazendo isso, você seguindo esses passos, as coisas vão acontecer muito mais rápido do que você estava imaginando. E você realmente vai sentir que você entrou nos trilhos. Então, o quarto passo é a persistência. É você não desistir até chegar lá. Você pode, inclusive, nessa jornada, se permitir alguns devaneios. Vai ter o dia em que você vai duvidar se isso é capaz, se isso é para você. Vai ter o dia que o desânimo vai bater, mas não desiste. 99% do seu sucesso está relacionado com você não desistir. Você pode se permitir um novo ritmo, você pode se permitir a desaceleração, mas desistir jamais. Cada vez que você desiste de algo importante para você, é um sonho que deixa de existir. É uma realidade melhor para você e para as pessoas que você ama, que você faz ir por água abaixo. Então, a partir de agora, é você decidir exatamente o que você quer
estabelecer um prazo limite para isso acontecer, trabalhar todos os dias com afinco para que isso se torne realidade, alguns dias mais, outros menos, mas sempre na direção certa, e é você não desistir. Mesmo que você perceba que os sinais do universo estão te dizendo que vai ser mais difícil, ou mesmo você se dando conta que não vai acontecer tão rápido quanto você tinha imaginado, não desiste. Quando você não desiste, as chances são das coisas realmente acontecerem. E eu espero que esse nosso encontro de hoje tenha te trazido realmente um fiozinho de esperança e a confiança de que são passos simples. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, mas é um passo a passo que você pode seguir e que você pode realmente experimentar como uma mudança que acontece de dentro para fora. E aí você vai dizer adeus à sua procrastinação, adeus aos seus auto-boicotes, adeus a essas crenças que limitam você, que fazem você acreditar que a vida boa é para os outros e não para você. Você merece. Você veio para esse mundo para ser feliz. E você é capaz de chegar aonde você quiser. Não importa o que você já tenha ouvido das pessoas à sua volta. Não importa o quanto você já tenha querido, mas desistido no meio do caminho. Hoje é um dia que você pode voltar a sonhar. Hoje é um dia que você pode voltar a querer mudança para a sua vida. E é isso que eu quero que você faça. Agora eu quero, para a gente finalizar esse nosso papo, eu quero te fazer um pedido. Eu quero que diante de tudo isso que você ouviu, eu quero que você vá aqui nos comentários e você me diga o que foi mais importante para você de tudo que eu falei. O que foi mais relevante? O que teve mais peso em relação a tudo que foi colocado aqui? Como é que você sai dessa nossa conversa de hoje? Quais são os aprendizados, as decisões que você tomou ao longo dessa nossa conversa que agora vão fazer a real diferença na sua vida? Eu quero que você melhore. Eu quero que você seja diferente. Porque eu sei que quando você se torna uma pessoa melhor, o mundo à sua volta fica melhor também. E todos nós contribuímos para que o mundo seja melhor. Começa por cada um de nós. Essa história de que uma andorinha só não faz verão é mentira. Porque começa em cada um. Pode ser uma ação isolada que transborda e que acaba atingindo um número cada vez maior de pessoas que estão em volta, através da inspiração que a gente leva, do movimento que a gente faz e do quanto as pessoas percebem, através do nosso exemplo, que é possível. Então, deixa aqui embaixo o seu comentário para mim. Eu quero realmente saber o que vai ser diferente a partir de agora. Conta comigo. Eu confio em você. Eu confio muito em você. Eu sei que você é capaz e eu sei que vai dar certo. Então, um beijo grande para você e até a próxima.